Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos aqui desse livro base. E hoje vamos dar continuidade aqui falando da questão 22, que são as considerações de Kardec sobre a reencarnação. E para nós começarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão, toda a espiritualidade amiga, os mentores que nos acompanham nesse grupo de estudos, ao nosso anjo individual, agradecendo a nossa Maria Santíssima por nos envolver com o seu manto azul de luz todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, que com certeza está sempre conosco, agora e sempre. Obrigada a Deus por mais essa linda oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos e continuarmos esse nosso processo evolutivo. E assim pedimos licença para adentrarmos ao Livro dos Espíritos na questão de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Gerson, você vai continuar para nós? Nós paramos na semana passada. Falamos até o parágrafo 13. Você continua no 14? Então vamos lá. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, senão na pluralidade das existências, são inumeráveis. Limitamo-nos aos mais gerais. Qualquer que ele seja, dir-se-á que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isso seria, pois, a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar essa questão nesse momento. É nos suficiente o termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama a Deus a bondade e a razão por excelência, que teria sido a religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, ela se obstinasse contra a evidência e rejeitasse por seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol e nos 6 dias da criação, que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos, dados como artigos de fé? Quando a evidência se patenteou, a Igreja se colocou a seu lado. Se está provado que, sem a reencarnação, as coisas que existem são impossíveis, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo desta doutrina e desses dogmas não é mais que aparente. Mais tarde, mostraremos que a religião está menos distanciada do que se pensa dessa doutrina e que não sofreria mais o que já sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos que, à primeira vista, parecem desmentir os textos sagrados.
O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Abre aspas. Quando desciam do monte, após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos, então, o interrogaram, dizendo: Por quê? Pois dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro. Mas Jesus lhes respondeu: Em verdade, Elias virá primeiro e reestabelecerá todas as coisas. Mas declaro-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Uma vez que João Batista era Elias, há, pois, uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Aqui acho que Kardec reforça, né, que a igreja não admite a doutrina da reencarnação, né? Mas houve um determinado momento que a Igreja Católica Romana ela excluiu de suas matérias a questão da reencarnação, apesar da ciência, como ele diz aqui, ter mudado um dos pensamentos, que era a questão da Terra plana, né? Uhum. Do universo girar em torno da Terra, né? Que a Terra era o centro, né, do Terra era o universo. centro do universo. Então, quando a ciência provou, eles mudaram. Uhum. Mas a questão da reencarnação parece que ainda é algo assim relutante. Sim. Mesmo Jesus Cristo, mesmo estando escrito, demonstrado no Evangelho, essa passagem aí de Elias e João Batista, né? Uhum. Que João Batista era a reencarnação de Elias. Bem lembrando essa parte que você falou, porque realmente, antigamente, a igreja, ela achava que a Terra era o centro do universo, que o Sol que girava em torno da Terra. E aí ela acabou se rendendo. Então, Allan Kardec, ele mostra aqui essa parte e que acredito que futuramente a igreja, ela vai se render aí à lógica, né? Não exatamente esse termo se render, mas ela vai ver a lógica da reencarnação. Acreditando ou não, todos estamos aí inseridos. Nesse parágrafo 14 aqui, Gerson, o meu tem uma parte aqui que está um pouquinho diferente do seu, mas eu vou só ler essa frase que eu achei bem interessante. Que ele começa, né? Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, a não ser na pluralidade das existências, são inumeráveis. Então, interessante porque Kardec aqui, ele lembra, por vezes, a gente vê problemas emocionais que trazem pavor, pavor do escuro, de ficar num quarto escuro, pavor, um trauma, um drama, e que não é explicado nessa vida. Pode fazer tratamentos e não acha, mas que está em vidas passadas, vidas anteriores, né? Então é interessante que ele aponta aqui também isso. E essa parte de João Batista é muito interessante porque tem várias passagens na Bíblia que fala da reencarnação, não exatamente com esse nome, mas que tudo leva a crer, como por exemplo essa passagem aí de João Batista, que já foi Elias, e que ninguém percebeu que Elias já... Então, naquela época,
não se acreditava, os cristãos não acreditavam na reencarnação, mas Jesus, ele já ensinava essa reencarnação para os seus Mamãe, discípulos. E os judeus, mamãe saiu? eles também acreditavam. Eles também acreditavam na reencarnação dos profetas. Então, por isso que Jesus aqui cita do Elias. Elias, ele foi um profeta que viveu aí antes de Cristo. Ele foi do século 9 antes de Cristo. E esse profeta Elias, ele tem uma passagem muito importante aí no Antigo Testamento. Quem quiser conhecer até um pouquinho mais do profeta Elias, eu assisti uma série bíblica que chama Jezabel, que está na Record. Então, nessa série ali mostra bastante essa passagem e como foi importante esse profeta Elias, porque ele era contra, né, a idolatria. E o rei Acabe de Israel, ele acaba casando ali com essa Jezabel, que ela era uma idólatra, né? Então cultuava ali vários deuses. Então é muito interessante. Essa parte eu assisti até para aprender um pouquinho mais essa passagem de Elias aqui na Terra e antes de Cristo. Então, naquela época, acreditava-se que os profetas eles poderiam voltar aí em outros corpos, mas não se utilizava esse nome reencarnação que a gente viu, que a reencarnação a gente foi aprender que ela veio aqui, né, com esses estudos, com o livro dos espíritos. E também, não sei se foi a Sueli, logo no início dos nossos estudos, que passou para a gente ali vários passagens que tem na Bíblia que fala da reencarnação, né? Então, eu achei interessante porque a Cleide, ela imprimiu e também me deu um e está aqui. Então, é interessante. Depois a gente pode até colocar de novo, né, Sueli? Eu fotografo, eu estava pensando nisso agora. Eu falei, não, será que eu passei? Eu ia passar depois do grupo. Você passou sim, Sueli. Tá ali no meu escritório, mas passou sim. Muito interessante. Depois a gente põe aqui sim. Ah, tá. Então você tem. Então, tudo bem. Podemos seguir? Eu só queria dar um adentro aqui. A religião, né? Kardec sempre do lado da ciência, né? Do racional, da ciência. Então, cai por terra, né? A questão do Adão e Eva, que a igreja tanto, né, prioriza, né? A ciência já provou, mais que provou, né, que antes de Adão e Eva já existia o ser humano, né? De muito, mas muito antes do que ele prioriza Adão e Eva, né? Então, por exemplo, como os índios americanos se formaram, eles atravessaram o Atlântico, impossível, né? Então está mais do que provado, né? A igreja é que realmente não quer reconhecer, né? A ciência já provou por A mais B que antes de Adão e Eva já existia a humanidade, né? Só para ilustrar. Então vamos seguir aqui. Parágrafo 16. Seja qual for, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer a aceitem ou não, ninguém a ela escapará por causa da crença em contrário. Então, não adianta. Se você acredita ou não, você está passando por ela do mesmo jeito. Cada um tem o seu momento, né, gente, do despertar. O ponto essencial é que se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. E, portanto, não é antirreligioso. Raciocinemos, como dissemos, fazendo abstração de todo ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade,
Se, como tantos outros, adotamos a opinião referente à pluralidade das existências, não é somente porque ela veio dos espíritos, mas porque nos parece a mais lógica e a única que resolve questões até então insolúveis. Que ela nos viesse de um simples mortal e adotaríamos na mesma maneira, não hesitando em renunciar às nossas próprias ideias. Do mesmo modo, não a teríamos repelido, embora viesse dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras. Porque sabemos, por experiência, que não se deve aceitar de olhos fechados tudo que vem dos espíritos, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título, aos nossos olhos, é que, antes de tudo, o de ser lógica, mas ainda tem outro que é o de ser confirmada pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e raciocinado pode revelar a quem se der ao trabalho de observá-los, com paciência e perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se popularizarem como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência, e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Então, aqui nesse parágrafo 16 e 17, a reencarnação, ela se apoia nessa imortalidade da alma, na moral do Cristo, na justiça divina, no livre-arbítrio do homem, que é cristão. Então, logo, ele coloca aqui que não tem nada de antirreligioso, por isso que Kardec afirma aqui, e que ele aqui nos faz refletir que é interessante, é preciso estudar sempre mais, estudar as obras base, estudar sobre o Espiritismo, para poder entender até como se dá essa justiça divina. Porque a reencarnação é a justiça divina. Então, Allan Kardec, ele coloca aqui, ó, porque ele não era do tipo de aceitar tudo. A gente já viu, até nos livros e no filme, que Kardec, o que ele fazia? Ele recebia várias mensagens mediúnicas de vários lugares. Então, ele não pegava só uma e publicava, não, ele confrontava. Olha, essa questão 223, né, comparado com os outros ali. Então, ele ia vendo a lógica. Então, ele nos convida aqui a sempre estudarmos para a gente tudo aquilo que receber, não só da espiritualidade, mas também dos homens. E quando a gente fala dos homens, hoje a gente fala das internets, das redes sociais. A gente não receber aquilo e acreditar como verdade. Para a gente estudar um pouco mais. Ele nos convida a essa evolução intelectual nossa. Porque a gente sabe que vem muito fake news hoje em dia. Então, para que a gente procure sempre trabalhar e aceitar aquelas verdades, mas trabalhando com a razão. E a razão, a gente vai atrás. A gente vai atrás do conhecimento. E esse movimento de ir atrás do conhecimento é um movimento íntimo nosso. Então, é muito subjetivo. Então, a gente procurar as verdades. Quando a gente vê uma notícia, o noticiário que passa num canal e que passe ao mesmo noticiário que passa em outra, às vezes tem duas verdades. Então, aí você vai naquela terceira, que você vai em busca daquilo que você vai ter como razão. Então, ele sempre aqui está nos convidando para que a gente vá em busca desse conhecimento. E, falando da doutrina espírita, da pluralidade das existências,
Gente, nada melhor do que estudar minuciosamente o livro dos Espíritos. A gente já viu que não é um livro para você ler, é para você estudar. E devagar, e degustando, absorvendo, né? Pode continuar? Pode ser. Reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. Então, como eu falei, o conhecimento aqui da reencarnação é o que melhor explica a justiça divina. E continuando aqui no último parágrafo, 19, as próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo João, capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer quando está velho? Pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu ter haver dito: necessário vos é nascer de novo. Então, aqui, Kardec, ele mostra nessa passagem aqui de Jesus, afirmando claramente para que haja esse renascimento. E que para a gente, agora a gente já sabe que é essa reencarnação. E Nicodemos, naquela época, ele era um judeu, um fariseu, um doutor da lei. Ele sabia muito da lei, mas ali na prática, né, ficava um pouco a desejar, mas era aqueles que praticavam, que eram os estudiosos, mas era radical, eles iam só conforme a lei, mas não tinha uma visão mais ampla, né? Porque o que Jesus convidava a todos era refletir na sua intimidade aquelas leis. E Nicodemos, ele via em Jesus um mestre. Ele tinha esse conhecimento de que Jesus, ele estava ali realmente como mestre para ensinar alguma coisa. E Nicodemos, ele, né, como falei, ele estudava muito ali as leis de Moisés, mas ele queria saber. Porque quando ele faz essa pergunta para Jesus, ele queria saber o que era preciso para alcançar o reino de Deus. E ele achava que o reino de Deus era um lugar. Então, tá, como é que eu faço para chegar ali naquele lugarzinho que é tão bom? Então, ele não sabia ainda que tinha que refletir que o reino de Deus está dentro de nós. E aí Jesus era muito claro com Nicodemos, né? E que a Jesus, ele esclarece aqui que não basta que tenha vivido para interpretar a lei, né? Então ele tenta explicar isso para Nicodemos, que antes de raciocinar, deveria sentir esse texto, essas leis, né? Então Jesus, ele trouxe algo de novo. O que era sentir aqueles textos, gente? Para o povo daquela época, então falar de sentir aquele texto, de sentir aquelas leis, de refletir aquilo dentro deles, então era um processo ainda não tão fácil, né? Porque era trazer para dentro de si o que era o reino de Deus, né? E aí Jesus diz, né? Mas ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Nicodemos não entendia
E Jesus explicava, porque Nicodemos falava, mas como que um homem assim vai entrar de novo na barriga da mãe e vai nascer de novo, né? Então eles não entendiam, por mais que tinha uma inteligência para interpretar as leis, mas não tinha o sentimento de sentir mesmo, né? Então, porque faltava essa reflexão interna sobre esse assunto. Então, assim como faltava essas reflexões, faltava também para os apóstolos, para os discípulos ali de Jesus. Então, poucos conseguiam absorver as verdades que Jesus passava ali naquela época, não era só Nicodemos, né? Quando a gente vê até assim as séries bíblicas, os filmes bíblicos, a gente vê, porque Jesus, ele pegava, né? Jesus já dizia, eu vim para os doentes. E Jesus vinha para ensinar mesmo. Ele pegava aqueles pescadores que ainda não tinham aquela reflexão de olhar internamente. Então, eles não sabiam, mas Jesus, ele ia passando e ia ensinando, né? Porque assim, aquele que aprendeu um pouquinho mais ia também tendo mais entendimento e auxiliando os demais. Vocês podem perceber que no movimento, quando Jesus foi crucificado, o movimento se começou depois, né? Que os apóstolos ali, eles começaram a pregar e começaram a entender realmente a verdadeira lição que Jesus deixou. Então, Jesus sabia que com o passar do tempo, viria o Consolador prometido, gente. E o que é o Consolador prometido? O Evangelho, os escritos, os ensinos aqui da espiritualidade que vem aqui nos mostrar. Então, ele sabia que o Consolador prometido que viria, e que é a doutrina espírita, para testemunhar tudo aquilo que ele ensinou. Porque o que a gente estuda no Evangelho? Os ensinos de Jesus, gente. Olha, é isso que a gente estuda. Então, Jesus sabia que não era só naquela passagem terrena que ele iria conseguir o objetivo, que é o final de todos, né? Que todos encontrem o seu reino de Deus. É um processo lento, é um trabalho árduo, mas que é de cada um, né? Então ele deu essas condições aí para toda a humanidade entender um pouco mais, e hoje a doutrina espírita está aí, né? Que a doutrina espírita, ela vai instigando as demais aquele gosto para pesquisar cada vez mais sobre a reencarnação e a explicação de muitas coisas que traz, sim, gente, um acalanto para a gente. É um conhecimento, né? A gente é um conhecimento muito rico, a gente saber da lei da reencarnação, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu não acredito na reencarnação, mas aí até brinca, né? Fala assim, mas na outra reencarnação eu vou ser uma pessoa tal, 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 tal. Não acredita, mas brinca dessa forma. Então, e assim a gente vai caminhando, mas é muito rico tudo isso que Kardec colocou para nós, porque até assim hoje, quando alguém, né, se deparar na minha frente e falar assim, eu não acredito, como é isso? Eu convido, olha, estuda o Livro dos Espíritos e depois se foca bastante na 222, as considerações de Kardec. Ali tem toda a explicação, gente, né? Eu vou fechar uma frase, posso? Sim, Eu acho que eu vou fechar esse capítulo com uma frase. Reencarnação é a misericórdia de Deus. Só isso, exatamente. não dá mais nada. Simples assim. E o essencial é simples, Suzeli. Né? Podemos encerrar, gente? Então, olha só, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve conosco,
para mais esse estudo de hoje e agradecer a toda a espiritualidade amiga. E com muita alegria no nosso coração, encerramos aqui a questão 222, onde trouxemos várias reflexões para todos nós, que vamos levar para a nossa eternidade esses conhecimentos. E agradecemos a nossa Mãezinha Santíssima por nos envolver com esse sentimento de paz, de amor e de fé. E que todos nós tenhamos uma excelente semana com a luz de Jesus em nossa mente, em nossos corações, em nosso lar, envolvendo a todos que residem conosco. Até semana que vem, gente, com fé em Deus.